Boa tarde, gente. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem também? Alguém confirma aí. Vamos esperar o pessoal entrar pra gente poder começar a falar desse tema. Escolhi esse tema porque eu acho que é super atual. Boa tarde, Luciana. Tudo bem? Escolhi esse tema porque eu conversei sobre isso recentemente com uma pessoa. E eu pensei, poxa, a gente tá precisando tanto falar sobre isso, né? E a gente sabe que tem algo de errado, mas não sabe exatamente o que. Então a gente tem essa percepção de que algo não faz tão bem pra gente na questão de rede social. Mas às vezes a gente não tem essa noção do que realmente acontece. Mas a gente vai esperar um pouquinho até a gente começar a falar disso, esperar o pessoal entrar, todo mundo ir chegando, acessando o link, e aí daqui a pouco a gente já começa. Não vai embora não. Para quem já está assistindo, tem uma questão que eu quero colocar aqui e que depois, ao longo da live, eu vou trazendo de novo para quem chegou depois. Então, vocês já ouviram falar sobre FOMO? F-O-M-O. Se alguém já ouviu falar, me escreve aqui o que sabe, aonde ouviu falar disso. E a gente vai falar sobre isso, sobre FOMO, um pouquinho mais pra frente. Então, se alguém souber, me fala. Não é fome, é FOMO. F-O-M-O. É uma sigla. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E aí eu vou explicar pra vocês. Mas primeiro vamos parar pra pensar, quando a gente fala sobre saúde mental, do que a gente tá falando? A gente está falando de bem-estar emocional, bem-estar psicológico, na medida do possível. Porque vamos pensar na questão de saúde. Segundo a OMS, saúde é o bem-estar emocional, físico e social. A gente não é saudável o tempo todo. Então, às vezes, nossa saúde física tá ótima, mas a nossa saúde emocional não tá tão boa assim. Ou o contrário, às vezes a nossa saúde emocional tá boa, mas o social não tá bom, ou o físico não tá bom. Então, quando a gente fala de saúde mental, é dentro do possível, porque pode ter sempre uma coisinha ou outra que incomoda a gente, que não tá tão bem assim. Então, quando eu falo sobre saúde mental, não é a pessoa que tá eternamente plena, feliz, super bem resolvida. Eu falo de pessoas normais e reais. Então, como eu falei lá no começo da live, eu tô vendo que tem mais gente chegando agora. Então eu vou repetir algumas coisinhas. Eu escolhi esse tema porque eu acho super atual e super necessário. Pra gente tá cada vez mais difícil ficar desconectado depois que veio a mobilidade da internet. Então a gente tem internet no celular. Antes, quando surgiu a internet, era só no computador. Então, na minha época, acredito que na época da maioria das pessoas daqui, a internet de escada. Você não podia falar no telefone enquanto você ia usar a internet. E hoje a gente tem internet no celular, rapidinho, a gente pega o celular, já tá conectado, já entra ali no Facebook, dá uma olhadinha no Instagram, é tudo muito rápido, tudo muito fácil. Então é praticamente impossível a gente não ficar conectado. Na realidade, eu só conheço uma pessoa que tem um celular só para ligação. Que não tem um WhatsApp, não tem um Facebook, não tem nada.
mas a maioria deve ter aí, né? Então, se você tá me assistindo, você tem um Facebook. Então, eu trouxe alguns dados de uma pesquisa que foi feita pelo MindMinders, que é uma instituição que trabalha com questões virtuais no mundo da internet. Então, eles fizeram uma pesquisa a respeito de saúde mental e o uso excessivo de redes sociais. E aí, trouxe alguns dados aqui que eu precisei anotar para não esquecer, então eu vou colar. Nessa pesquisa, 69% de quem respondeu usa o Facebook diariamente, todos os dias. 68% de quem respondeu usa o Instagram diariamente. E 96% de quem respondeu essa pesquisa usa o WhatsApp diariamente. Ah, Thaís, o WhatsApp não é rede social. Tudo bem, mas a gente vai entrar na questão da imagem. O que a imagem, o que os outros publicam traz pra gente de emoção. Então, como a gente recebe, sim, imagens no WhatsApp, a gente recebe notícias, a gente recebe corrente, então ele acaba fazendo esse papel também de rede social, mesmo porque você conversa com as pessoas, né? E aí a gente pode pensar que a gente acessar as redes sociais com frequência não é algo ruim por si só, quando é algo isolado. Mas a questão é como que a gente vai reagir, o que a gente vai sentir com isso e como que a gente vai deixar isso afetar a nossa saúde mental, o nosso bem-estar psíquico e o nosso bem-estar às vezes até físico, porque pode gerar consequências que mexem no nosso físico. E aí eu vou falar mais pra frente também. E aí vou repetir a pergunta que eu trouxe no começo da live, que não estava todo mundo aqui ainda. Se alguém já ouviu falar de FOMO, F-O-M-O. Vou falar sobre isso mais tarde, mas se alguém já ouviu falar em algum lugar, me escreve aqui, deixa um comentário para eu saber. E aí, voltando para essa questão da pesquisa. 87% das pessoas que responderam essa pesquisa do MindMinders acessam as redes sociais antes de dormir. A gente sabe, a gente tem essa informação hoje em dia, que a luz azul que é emitida pelas telas, então celular, tablet, computador, TV, ela é muito prejudicial para a nossa visão, mas ela também prejudica o nosso sono. Então a gente acaba não tendo qualidade de sono. A gente pode até dormir, mas a gente acorda como se não tivesse descansado. A gente já acorda cansado. 87%, gente, é muita coisa. Só que quando a gente fala sobre pessoas de 18 a 24 anos, jovens de 18 a 24 anos, essa porcentagem aumenta para 94%. Então, 94% das pessoas que responderam essa pesquisa usam as redes sociais antes de dormir. E aí pensa, você tá lá, precisando dormir, precisando descansar, dia cheio, estressado. E aí é um momento que você deveria, na teoria, focar no relaxamento do seu corpo. Para o seu corpo ir desligando e relaxando até você adormecer. Mas você tá lá no celular, vendo foto, vendo notícias, porque no Instagram a gente também tem acesso a notícias, vendo o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão fazendo. E às vezes a gente vê uma coisa que não é agradável. Né? A gente não tá isento disso, a gente vai acabar cruzando com uma coisa que a gente não gosta. E aí a gente, antes de dormir, fica com essa imagem na cabeça. Fica ali uma imagem ruim antes de você dormir, que seria o momento para você descansar. Então, eu tô te apontando aqui um motivo para não ficar nas redes sociais antes de dormir. A hora de dormir é para você focar no relaxamento do seu corpo. 47% das pessoas que responderam essa pergunta usam redes sociais durante as refeições. Acho que eu nem preciso falar sobre o que isso traz de dano na questão nutricional, né? A gente não presta atenção no que a gente está comendo e como a gente está comendo. Mas, quando a gente vai pensar numa família,
O momento de refeição também é um momento de interação social. A gente vai conversar, então às vezes são pessoas que passam o dia inteiro cada um no seu trabalho e volta para casa para almoçar. Ou volta para casa só na hora do jantar. E aí é o momento que você tem com a sua família de conversar, de saber como que foi o dia deles, de falar como foi o seu também. E tá todo mundo lá, cada um no seu celular, mexendo nas suas redes sociais. Então isso mexe com o vínculo que a gente tem com as pessoas. Ao mesmo tempo que isso pode aproximar muito a gente, então eu posso hoje conversar com alguém que está na Austrália. Ao mesmo tempo, faz a gente esquecer da pessoa que está do nosso lado. A gente está conversando com a pessoa da Austrália aqui, mas e a pessoa que está do nosso lado? Que a gente não está dando atenção. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você está conversando com um amigo, contando uma história importante, e aí seu amigo cata o celular e começa assim. Que sinal que ele passa? Que tá desinteressante. E aí você começa a ficar desconfortável e não quer mais conversar com aquela pessoa que fica mexendo no celular o tempo todo. Então isso atrapalha, além na questão individual, atrapalha também na questão social. Então a gente já falou aqui sobre bem-estar físico, psíquico e social. Lembra do que é saúde para a Organização Mundial de Saúde. E aqui eu trouxe como o uso excessivo de redes sociais atrapalha o nosso bem-estar social. Parece até uma ironia, que a gente fala de rede social, mas que ela atrapalha a nossa vida social, né? E como que ela atrapalha o nosso bem-estar psíquico? Vamos lá. Estamos na nossa rede social. Aí a gente vê uma foto da Gisele Bündchen de biquíni. Se a gente não sabe lidar muito bem com isso, nossa autoestima vai no fundo do poço e não volta. Aqui eu tô falando, gente, quando a gente não sabe lidar com as coisas. Se você tá me assistindo e você fala, não, eu tô bem, eu vejo rede social e tá tudo bem. Ok, mas cada pessoa é uma pessoa e a maioria não tá pronta ainda para lidar com essas imagens que a gente vê na internet. E o que são essas imagens? São imagens que são produzidas, montadas e editadas. Então, se uma blogueira, uma famosa, vai postar uma foto, antes ela pensou em tudo que ela colocou naquela foto, todos os elementos daquela foto, a luz que ela vai usar, o ambiente que ela vai estar para fotografar, para postar aquela foto depois. Então ninguém quer postar uma foto feia. A gente mesmo, quando a gente tá triste, passando por um problema, a gente não vai tirar uma foto nossa e postar falando, nossa gente, estou muito triste. Quando a vida tá ruim, quando, sei lá, a gente perdeu o emprego, a gente não quer que as pessoas saibam disso. E por que a gente não quer? Porque a rede social, ela virou uma questão de autoafirmação e de depender muito da aprovação do outro. Então a gente acaba dependendo muito de comentários positivos, de curtidas, então sempre do feedback positivo do outro. A gente tem naturalmente uma necessidade sim de se mostrar. Quando a gente está passando um momento legal com a família, a gente tira uma foto, posta, porque a gente quer que os outros vejam o que a gente está fazendo de legal. Então sim, rede social a gente usa para mostrar algo. Mas a gente mostra o que a gente quer. E as outras pessoas também. Então, quando você vê outra pessoa com uma vida perfeita, saiba que ela escolheu a parte da vida dela que ela ia postar. A gente não sabe o que acontece depois que ela desliga a câmera e bloqueia a tela do celular. É como se fosse uma peça de teatro. As pessoas estão interpretando uma peça, seus personagens. Na hora que fechou a cortina, a gente não vê o que acontece do lado de lá. Ou, às vezes, enquanto o teatro está acontecendo, a gente não vê o que está acontecendo nos bastidores.
Então isso acontece muito, a gente pode trazer isso para o mundo virtual. Claro que a gente não vai desmerecer quem trabalha com isso. Quem trabalha com imagem, quem trabalha com produção de foto, criação de conteúdo, de jeito nenhum. Mas eu quero que vocês saibam que todo mundo pode escolher o que postar. A rede social, ela é sua. Então pense, a outra pessoa também escolheu aquilo que ela ia postar. E quando a gente se compara muito com os outros, você vê, eu acredito que tenha dois tipos de comparação. Tem quando a gente se compara para usar isso pra gente se movimentar a melhorar. E tem a comparação que a gente faz pra gente se jogar pra baixo. Então, são dois tipos distintos. A primeira, geralmente a gente vê pessoas que estão muito melhores do que a gente, que estão com mais dinheiro, que estão viajando mais, que estão mais bonitas, que estão mais felizes. E aí a gente olha e logo vem um pensamento de, poxa, minha vida é horrível. Olha essa pessoa. Essa pessoa, sei lá, ela é mãe de 3 filhos, dá conta de marido, 3 filhos, casa, trabalha fora. Mas será que ela dá conta? O que a gente não tá vendo por trás dessa imagem que ela tá passando na rede social? O que acontece no casamento dela que ela não divulga? E não deveria mesmo, porque é uma questão particular. Mas são coisas que ficam muito no nosso imaginário. Então tem o que a gente imagina e tem o que é real de fato. Então o que a gente imagina quando a gente vê uma foto de uma pessoa lá nas Ilhas Maldivas, naquele mar azul, naquela areia branca? Poxa, bem-sucedida, rica, feliz, poderosa, não tem um problema na vida. Mas não, é uma imagem bonita. O que aconteceu na casa dela antes dela ir pra lá? A gente não sabe. Então, e aí o outro tipo de comparação que eu tava dizendo. Quando a gente usa a comparação pra gente alavancar as nossas questões, pra gente melhorar. Então a gente olha uma pessoa que trabalha na mesma área que a gente. Então vamos imaginar, eu vejo uma psicóloga e ela é extremamente bem sucedida, ela tem a agenda cheia, ela trabalha pra caramba, ela dá palestra, ela dá aula, ela faz isso. E eu falo, nossa, um dia eu quero ser assim. Então a gente usa essa comparação pra gente se inspirar na pessoa e não pra gente ficar se colocando pra baixo. Mas Thaísa, se a gente sabe que faz mal, por que a gente continua fazendo? Você que está me assistindo, por que você acha que a gente continua fazendo coisas que fazem mal pra gente e a gente sabe que faz mal? Tem gente que reconhece isso e que vai lá e deixa de seguir a pessoa. É o que a gente chama de unfollow positivo. Unfollow é deixar de seguir. Você vai dar unfollow naquela pessoa, você vai parar de seguir aquela pessoa. E positivo porque é um unfollow do bem, que vai te fazer bem. Então você sente que acompanhar aquela pessoa tá te desgastando, tá te deixando mal, tá acabando com a sua autoestima. Então você reconhece e fala, poxa, deu, né? Eu não mereço isso. E aí entra sim a questão da autoestima. Por que a gente continua fazendo coisas que nos fazem mal? Porque a autoestima, gente, ela não é só uma questão de aparência, ela é uma questão do quanto a gente se reconhece como ser humano e se ama e sabe dos nossos limites, do que a gente quer, do que a gente não quer. Tem muito a ver com autoconhecimento. E o quanto a gente quer fazer coisas boas pra gente. Então, se a gente tem uma autoestima boa, dificilmente, não significa que não vai acontecer. Dificilmente a gente vai atrás de fazer coisas que nos prejudicam, propositalmente. A gente sabe o que é bom pra gente, a gente sabe o que não é bom pra gente. Então a gente não vai atrás de ficar se comparando com pessoas com ideais que a gente nunca vai atingir. Agora,
pessoas com autoestima baixa, elas querem, digamos que, comprovar que sim, ela não vale nada. Então ela tem a ideia de que ela não é nada, de que ela é menos, de que ela não é tão talentosa, de que ela não é tão bem-sucedida assim. Então ela tem essa ideia na cabeça dela. E ela precisa de uma confirmação. Então ela vai, segue pessoas muito melhores do que ela, pra ela poder falar, viu? Muito mais bonita do que eu. Olha a minha cara. Muito bem-sucedida. Muito mais feliz do que eu. Olha a minha vida, como tá horrível. Eu falei que tava horrível? Então gera aí uma necessidade de confirmar a ideia que ela tem sobre si mesma. Então você que está me assistindo, pense sobre isso. Se você tem uma boa autoestima e está fazendo coisas para o seu bem, ou se você está fazendo coisas que te prejudicam, sabendo que te prejudicam, certo? Nessa pesquisa, vocês lembram que eu estava falando de uma pesquisa, né? Vamos voltar para ela. Um dos resultados muito interessante foi que o Instagram é o maior vilão, entre aspas, da saúde mental, porque ele pode trazer problemas no sono, na alimentação, pode trazer, a gente pode pontuar também questões de bullying virtual, cyberbullying, que é quando a pessoa sofre bullying dentro da internet, né? Então recebe mensagens atacando ela. Ansiedade, depressão e problemas com imagem corporal. Transtornos alimentares também estão nessa lista aí. Então as pessoas veem uma mulher que tem um corpão e ela fala pra você que pra ter aquele corpão é só você comer direito e malhar. E aí você vai lá, você come direito e você malha. E você não chega no corpão. E aí você se frustra. E isso pode gerar questões de transtornos alimentares, principalmente quando a gente fala sobre meninas, adolescentes. O adolescente, no geral, ele tá numa fase muito complicada da vida, que as coisas ainda estão se formando dentro dele. Personalidade, caráter, valores, moral. Ele ainda tá descobrindo como é que funciona esse negócio de vida. Quem é ele, que espaço que ele tá ocupando aqui. Então, isso torna o adolescente um indivíduo muito fácil da gente influenciar. E isso pode ser pro bem ou pro mal. E aí, isso acontece geralmente em meninas, isso foi um resultado dessa pesquisa também. Acontece maior, a incidência é maior nas meninas do que nos meninos, não que não aconteça em meninos. Mas nas meninas é bem maior, por conta de pressão estética da sociedade também, que a gente pode falar. E aí a menina vai lá no Instagram e vê alguém que fala que é só você comer frango e salada e malhar todos os dias. E aí ela se frustra, porque ela não chega no corpo ideal. A gente também não chega no corpo ideal. A palavra ideal, gente, vem de algo que deveria ser perfeito. O ideal, ele não é o real. Então, ideologia é diferente quando a gente fala de um mundo ideal, a gente fala de um mundo que está muito distante da gente alcançar. Então, quando a gente fala de corpo ideal, de vida ideal, de relacionamento ideal, provavelmente a gente tá falando de coisas que a gente nunca vai conseguir alcançar e tá tudo bem, porque a gente não é ideal, a gente é real. Todo mundo tem aí seus defeitos e seus problemas, lembra do que eu falei? Atrás das cortinas a gente não sabe o que acontece na vida da outra pessoa. Mas eu garanto que ninguém tem a vida perfeita. E aí, voltando nos transtornos alimentares, o que a menina vai fazer? Se ela come direito, malha e não consegue o corpo ideal, ela vai começar a reduzir a quantidade de comida que ela come. E aí ela vai ter uma distorção da imagem corporal dela. Olha o perigo. Parece uma coisa super simples, super tranquila. Gente, é uma dica de alimentação e dica de treino. Só que cada pessoa vai absorver isso de uma forma. Então, as meninas, geralmente, elas absorvem dessa forma. Poxa, eu não consigo. Meu corpo é horrível. Eu nunca vou ter aquele corpo. E aí, onde vem anorexia, bulimia
e os transtornos alimentares no geral, que a gente chama de transtornos alimentares não especificados, que é quando não cabe nem bulimia, nem anorexia, mas a gente sabe que tem um transtorno alimentar. Então, eu vi que entrou bastante gente depois. Vou falar agora do tal do FOMO. Vamos pensar aqui. FOMO, F-O-M-O, é uma sigla para Fear of Missing Out, que traduzindo é o medo de ficar por fora. Não é algo oficial, não é um transtorno que está no DSM, não é algo que está sendo muito estudado. Começou a surgir agora, então a gente precisa aprofundar um pouco mais nisso. Tem poucos estudos ainda, é muito recente. Eu ouvi falar da primeira vez disso, se eu não me engano, no ano passado. E aí esse ano que retomou, que eu fui pesquisar. Mas o medo de ficar por fora, o tal do FOMO, é o medo de você se desconectar e se sentir desconectado. Se sentir por fora do que está acontecendo. Sentir que você está isolado numa ilha, sem informação nenhuma, totalmente perdido, fora da sociedade. Então isso é o que tem acontecido com as pessoas que usam redes sociais em excesso. Certo? E aí, mais uma coisa que eu queria colocar aqui, a questão da agressividade. Porque quando a gente coloca uma pessoa atrás de uma tela de um celular, atrás de uma tela de um computador, ela cria coragem. Porque ninguém tá vendo ela, ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde ela mora. Ela é anônima, digamos assim. E algumas pessoas se sentem no direito de ir e agredir verbalmente os outros na internet, onde surge o cyberbullying, perseguições e tudo mais. Isso acontece muito, vejo com crianças mais velhas, lá pelos 10, 11 anos, e com adolescentes. Então, já viu aquela pessoa que quando bebe álcool fica valente? É esse tipo de pessoa que quando entra na rede social tem aquela coragem que geralmente não tem na vida real e sai falando tudo o que quer falar sobre todo mundo. Coisas que ela não tem coragem de falar cara a cara. Isso é muito perigoso, porque já aconteceu, já teve muito caso de gente incitando o suicídio de outras pessoas, falando coisas graves. Então, por que você não se mata? Gente, isso é pesado. Então, a gente precisa muito controlar o tempo de uso que as crianças estão... O tempo de uso das crianças, o quanto que elas estão acessando essas redes sociais atualmente. Não só de falar essas coisas, mas também de receber esse tipo de comentário. A gente tem que tomar cuidado com os dois lados, quem faz esse tipo de comentário e quem recebe. Mas hoje a gente pode falar que tem vários grupos, diversos grupos que auxiliam nessa questão, que tem a finalidade de dar um apoio psicológico. Então tem grupo de apoio no Facebook, tem grupo de apoio no WhatsApp, no Telegram, que também é parecido com o WhatsApp. Então, de um lado vem questão de cyberbullying, perseguição, raiva na internet, ódio. E de outro lado, na contramão, vem pessoas que estão querendo ajudar as outras. E é para isso que a gente precisa olhar também. A gente não pode desvalorizar essas pessoas. E também não desvalorizar quem trabalha com internet, certo? Mas pra gente mesmo tomar cuidado com o que a gente tá consumindo, o que a gente tá seguindo, o que a gente tá vendo, que a gente sabe que não faz bem e continua mesmo assim. E tem uma música até, que é a música da bailarina, acho que todo mundo já deve ter ouvido, que ele fala que procurando bem todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Então a música ela é inteira assim. Então todo mundo tem pereba, todo mundo tem piolho, todo mundo tem casquinha, machucado, ralado, todo mundo tem uma calcinha velha, mas a bailarina não. E aí a gente pode usar isso como uma metáfora de que a gente muitas vezes coloca a bailarina como aquela
modelo do Instagram, perfeita, maravilhosa, que não tem uma unha encravada. E, gente, eu fiz balé durante muito tempo. Essa imagem da bailarina não existe. Queria falar isso pra vocês. Meus pais estão assistindo, eles sabem. Eu vivia com band-aid no pé e esparadrapo. E unha tinha que cortar sempre porque estava eternamente encravada por conta de sapatilha. Então nem essa música tá certa. Na verdade, eu reconheço essa música muito como uma ironia até. Porque a bailarina ela tem que fingir que tá tudo bem, que ela está feliz, que nada tá doendo, sendo que lá dentro da sapatilha o pé dela tá sendo esmagado pela sapatilha. Então olha que música interessante que talvez a gente nunca tenha parado para pensar dessa forma. Então a bailarina, enquanto ela tá dançando, você vendo uma bailarina dançar, é maravilhoso. Ela pula e não faz nem barulho quando ela cai no chão, gente. Não faz um taque. Você fala, gente, que leveza, olha esses movimentos, e faz tudo isso sorrindo. Por dentro ela tá... Meu Deus, meu pé tá doendo. Meu Deus, me deu bolha. Nossa, minha unha vai quebrar. Então, por dentro a gente não vê isso que tá acontecendo, a gente só vê a parte bonita. E o mesmo acontece nas redes sociais, principalmente as redes sociais que trabalham com imagem, que é mais o Instagram, né? O Instagram ele surgiu como uma rede social para você publicar foto. Então, quando a gente vê uma foto bonita, a gente pode pensar na bailarina. Que a gente não tá vendo o que tá acontecendo no pé da bailarina. Que tá todo arrebentado. Mas a gente tá vendo o quê? O sorriso, a leveza, os filhos na foto sorrindo, o mar azul, aquele pôr do sol bonito. E aí, a gente pode pensar que sim, a gente gosta de ver o que é bonito. Não vamos negar. A gente vê uma foto de uma praia e a gente fala, nossa, que coisa linda, eu queria estar aí. Então, às vezes, gera um desejo. Só que a gente não pode deixar isso se transformar numa doença. E quando a gente fala de doença, gente, não é no sentido pejorativo. Todo mundo tem as suas doenças, que são coisas que não são típicas do ser humano. Mas, enfim. Então, a gente não pode deixar essa nossa questão estética, porque a gente gosta, a gente aprecia uma estética bonita, só que a gente não pode deixar isso dominar a nossa vida. Não pode deixar isso ser o carro-chefe. Viver à base disso. Viver pra isso. Então, pra finalizar, algumas dicas de como lidar com esse excesso de informação, esse excesso de rede social, esse excesso de conectividade, né? Que a gente tá sempre conectado. Só que assim, gente, essas dicas, ninguém vai estar aí pegando no seu pé pra você fazer. Então é você que tem que se policiar. Eu vou dar a dica aqui, só que você vai sair daqui e vai falar, Thaís, isso não funcionou comigo. Mas eu não tô aí pra pegar no seu pé, hein? Então você que se policia, você que vai ficar de olho ali se você tá fazendo direitinho. Então a primeira, coloque um limite de quando e onde você vai usar as redes sociais. Eu vi, muito interessante, aliás, uma moça que ela é influenciadora digital, trabalha com o Instagram, e ela falou que a parte ruim disso é que tudo acaba virando conteúdo. Você tá assistindo um filme e você tira uma foto pra mostrar pros outros, pros seguidores. Você tá comendo uma pizza boa, você tira uma foto pra mostrar pros seguidores. Você tá viajando com a sua família, de férias, você fica filmando a viagem inteira pra mostrar pros seguidores. Então estabeleça um limite. Você não precisa filmar tudo, postar tudo e nem ver tudo também que os outros postam. A gente não precisa ficar tão fissurado pela vida dos outros, certo? Faça um detox. Sentiu que tá usando muito? Coloca aí como meta, essa semana eu vou usar só, sei lá, 3 dias na semana. Ou pode fazer em horas também. Eu vou ficar, sei lá, 48 horas sem usar rede social.
Se precisar, deleta o aplicativo do seu celular, que aí você não vai cair na tentação de ir lá abrir. Depois você instala de novo, não tem problema. Mas se você vai fazer esse detox, se você tá precisando relaxar um pouco sua cabeça disso, desinstala o aplicativo, deixa um tempinho sem ficar lá no celular, depois você volta. A sua rede social vai continuar lá, seu perfil não vai sumir, seu Facebook vai continuar do mesmo jeitinho, tá bom? Dê atenção aos seus sentimentos que vêm do que você está fazendo. Então isso, gente, é um exercício de autoconhecimento e autoanálise. Você reconhecer que você está vendo rede social demais e que isso está te fazendo mal. Então para pensar, poxa, eu fico triste toda vez que eu entro no Instagram da fulana. Para de entrar no Instagram da fulana. Ou diminui o tempo que você vai entrar no Instagram da fulana. Então reconheça o que você faz que te faz mal. O que você faz que te deixa triste, o que você faz que te deixa ansioso. Para pensar. Então, por exemplo, você ficou triste. Aí você fala, nossa, mas veio uma tristeza do nada. Talvez não. Às vezes antes você estava lá no Instagram, fuçando na vida dos outros, vendo as vidas perfeitas. E faça uma limpa, que eu falei daqui do unfollow positivo, que é o deixar de seguir para o seu bem. Se você sente que tá demais, que tá te atrapalhando, que tá atrapalhando a sua vida, pega lá, abre seus seguidores. Quer dizer, abre quem você tá seguindo no Instagram, seus seguidores não. Quem você tá seguindo no Instagram e vê ali quem te acrescenta em alguma coisa e quem não. Então dá uma analisada. Poxa, eu sigo essa pessoa, mas não traz nada de bom pra mim. Não traz nada que é útil pra mim. Não traz nada que eu possa aplicar na minha vida. Deixa de seguir. E tá tudo bem se em um determinado momento você quiser seguir essa pessoa de novo. Você vai estar numa outra fase da sua vida que você pode ter melhorado essa questão e aí você pode ir lá e voltar a seguir essa pessoa, não tem problema. Mas se o momento que você tá não é um momento saudável, tá pesado, tá difícil, não tá te fazendo bem, tudo bem, gente. Se for alguém próximo, explica pra pessoa. Nem todo mundo vai entender, mas conversa, expõe os seus argumentos, seus motivos, fala que não tá te fazendo bem, que você não tá legal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal que chegou depois, que eu tô vendo que tem gente que chegou agora há pouco. A live fica salva, tá? Ela fica salva e a Sujura exposta no canal do YouTube. Então depois já vai ter aqui o link pra vocês. Vocês podem assistir qualquer hora. Quem perdeu um pedacinho ou quem precisou sair, pode assistir depois, não tem problema. Queria alertar vocês de uma coisa, que na quarta-feira da semana que vem, eu não sei se vocês sabem, mas é Challenge Day, o dia do desafio, que surgiu faz anos. Eu vi, acho que foi no Canadá. Que é um dia mundial pra gente se exercitar e se colocar em movimento, fazer atividade física. Então eu sei que vocês estão tendo aula ao vivo com o André todo dia de manhã. Aproveitem, não se esqueçam da quarta-feira, que é muito importante a gente fazer parte desse Challenge Day. É uma motivação que as autoridades encontraram para combater o sedentarismo. Então é muito importante porque o exercício físico ele traz muitos benefícios para nossa saúde mental também. Como eu só vou ver vocês na próxima quarta-feira, eu tô avisando agora, tá? Mas é só na outra quarta-feira o dia do desafio. Então faça a sua atividade física na sua casa, com a aula, acho que é às 9, né? Se eu não me engano, a aula aqui de manhã. Aproveitem. Até semana que vem tem live de novo. Eu espero vocês. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, se precisarem falar comigo sobre qualquer coisa, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é thaisapsicologia@gmail.com ou pode me mandar uma mensagem no Instagram, que é thaisapsicologia também, tudo junto. Estou atendendo online, sou psicóloga conveniada da Sujures.
Eu espero vocês na semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!